Bom, segundo episódio do podcast OC Cash, com meu filho. Era para ter sido o primeiro, né? Era para ter sido o primeiro. Não deu, tá bom. Mas eu tenho certeza que esse vai ser, de alguma forma, vai tocar muita gente, filho. Primeiro por conta disso, de você ser meu filho, e muita gente tem curiosidade para saber algumas coisas relacionadas a isso. E segundo o fato de você ter trabalhado comigo. E na headline que eu coloquei hoje nos stories eu falo sobre isso, né? Eu falhei como pai e como patrão. Claro que a gente não vai aqui contextualizar, aprofundar, mas talvez você, na sua visão, olhando lá atrás, claro que o Gabriel também de 2020, 2019, 2018 tinha uma cabeça muito diferente do que tem hoje, mas você trazer aquela situação para a mentalidade que você tem hoje e poder compartilhar isso com algumas pessoas, que devem ter muita gente, uma galera nova que trabalha com o pai e às vezes fica lá, poxa, não quero mais isso, trabalhar com o pai não dá certo. A gente sabe que tem as dificuldades, nós tivemos a nossa, e a gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui hoje. Vambora. Então, vamos ser pragmáticos e vamos entregar o máximo que a gente puder para que todo mundo aí, de alguma forma, tire muita coisa interessante desse bate-papo de hoje. E vamos tocar um bate-papo. Se sinta à vontade de perguntar. Claro que eu vou te perguntar muita coisa. E se apresenta. Acho que é fundamental Vou perguntar isso. tudo, hein? Vou perguntar tudo. Cara, todo podcast eu falo isso. Pergunta o que você sempre quis perguntar e nunca teve coragem de perguntar. Boa, fechou. Bom, obrigado por ter me chamado. A primeira vez também, mas não bateu a data, porque eu estava em Vila Velha, né? Se não me engano, era final de mês, estava correndo com meta. Mas, cara, o Gabriel tem 29 anos, vou fazer 29 agora em outubro. E trabalhei 10 anos com meu pai, no Optical Center. Comecei na Chili Beans, né? Na verdade, eu não comecei na Chili Beans. Onde eu comecei, na verdade, eu não conto os 10 anos aí. Eu trabalhei na Rangel, você lembra? Quando eu tava morando no Ceará, eu vim passar férias aqui, eu fui trabalhar lá. Falei, vou te dar 50 reais de semana aí, você faz o negócio aí, tem que Só fazer. Só para contextualizar, eu montei a Ótica Rangel em Campos e ela ficou na João Pessoa ali. A gente ficou com essa loja há muito tempo, depois numa sociedade foi dividida, ficou com outro sócio. Então eu nem lembrava. Pois é, começou lá, cara. Começou lá. Eu tava com 15 anos e aí... Na venda? Não, foi antes. Não, mas você foi para a Rangel e trabalhava, já começou vendendo? Não. Eu trabalhava indo de uma loja para outra, porque tinham 3 lojas ali no Medical Center, a outra no Vips e ali, a Rangel na João Pessoa. Aí tinha que levar óculos, pegar isso, pegar aquilo, era um office boy praticamente, né? Cara, isso é ótimo. Então você começou como office boy comigo? Comecei lá, exatamente. Você era o filho do dono e foi office boy? Isso aí. Fiquei trabalhando assim, algumas semanas nas férias para fazer um dinheirinho ali e tal. E aí, beleza. Aí depois voltei, eu tava morando no Ceará na época, eu voltei. E aí foi meu primeiro trabalho com você, né? Você nem lembrava. Aí sim, o segundo foi na Chili Beans. Eu tava despretensiosamente, acho que no Shopping 28. Eu acho que foi no Shopping 28, né? E aí eu tava lá, numa tarde você chegou, falou assim, vamos começar a trabalhar, ganhar um dinheiro? Eu falei, bora, eu não entendia muito bem, mas vinha dinheiro pela frente, vamos embora. Aí fiquei lá um tempo também. E aí, periódico, foi um tempo muito curto, assim, né? E aí, depois de fato, a gente foi lá pra Optical, exatamente. Porque também ele foi assim, cara, vem aqui pra aprender, aí eu vou te pagar R$200 por semana, se não me engano, foi isso aí. E aí você me pagava toda sexta-feira. Toda sexta-feira tinha um dinheirinho lá pro final de semana. Mas vamos... E naquela época, assim, nenhum amigo meu trabalhava, só estudava e eu lá trabalhando, entendeu? Então eu ia tocar exatamente nesse ponto. Nesse contexto, você tinha aproximadamente quantos anos? Nessa época eu tinha 16 anos. Mas calma aí, mas na Chili Beans você começou na área de venda. Comecei na área de venda. Tá bom, e era o seu primeiro emprego, você foi para a área de venda, muito cru. Sim. Naquela época a gente tinha um grupo de lojas e na Chili Beans tinham muitos vendedores, né? Era uma loja que tinha muita gente, sim, porque a rotatividade de gente, de cliente entrando. Como é que foi a área de venda no primeiro momento? Porque você tinha uma timidez e colocar você nessa área que você precisava se relacionar com pessoas naquele momento, você lembra se foi muito difícil, você conseguiu desenvolver um lado comercial forte ou não? Como na Chili Beans foi assim, foi rápido, eu desenvolvi, mas desenvolvi pouco. E como tinham pessoas novas ali, com mais experiência do que eu, não foi tão difícil. Eu acompanhava um pouco mais as vendas, então não fazia muita venda direta. Assim, foram poucas as vezes que eu
Atendi cliente sozinho. Cara, a primeira vez foi assim, fiquei muito nervoso. Mas logo naquela primeira semana, as 2 primeiras semanas, eu já recebi um feedback muito bom. Um cara chegou pra mim, era Natal, o cara chegou pra mim e falou assim, você é de Campos mesmo? Eu falei, cara, eu sou. Eu falei, cara, é incrível o seu atendimento, nem parece que você é daqui. E aí, foi aí que eu comecei a me soltar mais, depois de um feedback era um casal, aí o homem chegou pra mim e falou, cara, você é daqui? Eu falei, pô, sou daqui mesmo, pô, muito bom o seu atendimento. Aí que eu comecei a pegar mais segurança e deslanchar pra vendas. Já vou pegar um gancho aqui. Quem está no comércio, eu fico triste de ouvir essa frase. Mas isso foi lá em 2016, 17? Por aí. Por aí. E até hoje, 2024, na Optical, ainda a gente escuta. Vocês não são de Campos. É muito ruim isso, né? Porque parece que Campos não tem como oferecer um atendimento excepcional, de qualidade. E aí eu pergunto, por que isso não melhora? O que está faltando? Será que falta a mentalidade do empreendedor? Até pode ser, e eu bato muito nessa tecla. Tem muita empresa que o gestor está menos capacitado do que muita gente no time dele. Só que também do outro lado, eu não acho que é razoável alguém que está trabalhando, que a vida dele depende do salário que ele faz, entregar a falta de evolução dele na mão do seu gestor, do dono. Eu não melhoro porque ele não paga um curso, porque a empresa não dá treinamento. Tá bom, e por que você não vai buscar se é você que faz o seu salário? Seus filhos são os seus filhos. Se você tem uma família, muitas vezes depende do que você faz na empresa, você vai entregar realmente o seu futuro e o futuro da sua família na mão do proprietário da loja, do seu chefe, por ele não investir, aí você lava as minhas mãos? Para mim não faz muito sentido isso. E você falou essa frase que você ouviu lá e ainda até hoje a gente escuta. Então tá bom, então Chili Beans, ela não te agregou muito nessa área, te deu uma primeira... Me deixou um pouco mais leve, assim, mais solto, sabe, nas vendas. Perfeito. Então foi a sua primeira relação ali com... Foi, só que me deixou muito solto. E aí são 2 realidades totalmente diferentes, porque eu tava na Chili Beans e aí logo depois eu fui pra Optical. E aí, pra quem era da Chili Beans e depois ia pro Optical, era aqui, né? A Laina até citou isso, se não me engano, no podcast. Falou, cara, quer crescer, você tem que ir pra Optical. Aí eu tava aqui, depois fui pra cá, com outro nível de atendimento. Sentado, calminho, uma venda totalmente consultiva. Cara, o cliente ficava na Chili Beans meia hora, na Optical ficava 1h30. Já teve tempo de eu ficar 5 horas com o cliente. Então... Isso é fato, tá? Isso é real. Isso acontece até hoje. Talvez não às 5 horas como você, mas já tive cliente que levou 3h30 sentado comigo na mesa ali da Optical. 5 horas com o cliente. Porque acaba que o cliente se sente muito em casa, ele começa a contar a vida toda. E, tomar um trabalho, aí, minha vozinha vinha na Optical também, e aí, vai embora. Perfeito. Gabriel, você vai para a Optical, e apesar de ser o mesmo produto, a gente está falando de óculos, e assim como a Laina disse, você acabou de falar, você quer alcançar algo maior na sua vida, dentro da empresa, você precisa ir para a Optical. Sim. Por que vocês dois falaram a mesma coisa? Por que você condiciona que a Chili Beans não poderia agregar muito na minha vida, financeiramente falando, mentalmente não, de uma forma cognitiva, a evolução como pessoa? Em que sentido? Assim, por que vocês acham que na Chili Beans não poderia oferecer para vocês o que a Optical oferecia? Cara, eu costumo falar uma palavra que está muito em voga ultimamente, que é ambiência, né? Que é ambiente com frequência. Então, assim, a ambiência da que tinha na Chili Beans era muito bom para a Chili Beans, para ficar ali. Agora, crescer, novas pessoas, novos pensamentos, você tinha que ir para a Optical. Né? Na Optical a gente lidava com pessoas mais velhas, mais experientes, empresários maiores, médicos respeitados. Então aquilo ali vai te moldando. E principalmente a sua presença no Optical. Porque todo mundo sempre te viu com muita autoridade. Então, cara, venda, cara, Gilson é foda. Então a ambiência acaba moldando a pessoa. Então era mais por conta disso. E é engraçado, né? Porque na Optical tinha uma galera que trabalhava também muito jovem,
Como na Chili Beans também tinha uma galera muito jovem, mas é impressionante como a ambiência faz a diferença, Total. porque os comportamentos do time realmente eram muito diferentes. A galera da Chili Beans é uhul e tal, tô ali, fazer um salário, tá tudo quase muito bem. Isso aí. Mas na Optical o pessoal já estava mais focado em construir algo realmente diferente, né? Construir. E, obviamente, ganhar mais, né? Porque a Chili Beans tinha um teto, assim, cara, legal para um jovem que tá começando a vida, primeiro trabalho, show de bola. Passa 1, 2, 3 anos e às vezes você não cresce como vendedor, você quer ganhar mais. Cara, quero ganhar 5 mil. E, cara, 5 mil há 10 anos atrás era muita coisa. Sim, sem dúvida. Então, pô. Tá bom, então aprofunda na Optical. Eu falo que tem uma frase que eu tenho dito para alguns empresários que se você deixar de ser patrão e ser mais professor para o seu time, você constrói um time como você sonha em ter. Você, mesmo naquela época, que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas a gente já vivia uma ambiência diferente. Já era alguma coisa que a gente já caminhava, a gente tinha pensamentos, comportamentos, atitudes. Ficar 5 horas com o cliente, difícil isso acontecer em outra empresa. Sim. Mas a gente entendia a importância disso. Sim. Você aprendeu muita coisa nesse momento da sua vida? Cara, muita coisa. Falando de vendas, assim, foi uma baita escola. E mesmo às vezes você pegando em grandes empresas, talvez seja muito difícil ter um aprendizado como eu tive ou como outras pessoas têm, como o seu time atual tem no Optical, tá? Por isso que é destaque até hoje e vai continuar sendo por muito tempo, porque principalmente hoje em dia você conseguiu se desvincular um pouco mais, né, dessa questão de só você tem um atendimento bom. O time todo atualmente atende muito bem. Então, assim, eu consegui aprender muito a escutar cliente, mas aquela velha frase que eu não sei se você fala ainda, né, mas acredito que sim, que é nem sempre o cliente tem razão. E eu trouxe muito isso, principalmente para a SK, depois a gente vai falar. Mas, cara, se o cliente não está certo, se você tem uma outra visão para o cliente, fala para ele. Cara, olha, eu não concordo com isso. Acho que tem que ser assim, assim, assado. Minha opinião é essa. Respeito a sua, mas, cara, é isso. Então, esse foi um dos grandes aprendizados assim, que eu tive na Optical. E responsabilidade, né? Porque, assim, não é um primeiro emprego que você tem ali com, cara, não menosprezando, mais uma loja de roupa. Uma roupa é mais uma roupa. Agora, um óculos, quantas vezes a gente já viu, cara, as pessoas saírem fascinadas de lá, enxergando melhor, criancinha de 3 anos, 2 anos, uma senhorinha que não estava enxergando nada, botar um óculos e enxergar um mundo diferente, era uma baita responsabilidade, né? Então eu com 16, 17 anos já pegar know-how em vendas, ajudar a transformar a visão, vida das pessoas, cara, foi surreal, assim, foi surreal. E você acha que todo esse aprendizado que... Acho não, eu tenho certeza que todo esse aprendizado você trouxe para a Scale, eu não tenho a menor dúvida disso. E essa frase que você comentou aqui agora, que eu sempre falei isso, que cliente nem sempre tem razão, ela vai totalmente ao contrário do que eu ouvia do meu pai, que cliente sempre tem razão. Qual é o problema dessa frase? Aí vai para um corte. Cliente nem sempre tem razão. Porque se a gente levar essa frase ao pé da letra, todo cliente que chega na loja com uma necessidade, uma expectativa, você se sente na obrigação de atender aquela necessidade e expectativa. Exato. Só que ele acha que... E aí nós estamos falando de um povo brasileiro. Ele acha que ele está com um problema, mesmo que ele tenha causado o problema, mas o fato de que o cliente tem sempre razão, vocês precisam resolver. E o fato da gente ter pego essa frase, implantado na nossa mente e levado, a gente levou muita pancada por causa disso. Eu levo até hoje, para ser muito honesto, muita sinceridade. Só que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, a gente vem reeducando as pessoas como consumidor, porque a gente só acha que a empresa tem que ser empática com o consumidor. Tá, mas e a gente como consumidor não? Só porque você está pagando? Lembra que o pagamento, o dinheiro, é só uma moeda de troca. Eu tenho interesse em fazer um tráfego pago com você, você me entrega esse produto e eu estou pagando por aquele serviço. Agora achar que o dinheiro é soberano a tudo e eu tenho que
sobrepor qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa relação. Só porque eu estou pagando? Desculpa. A vida tem mostrado que dinheiro não é tudo literalmente. Sim. Essa frase depois é boa, eu vou trazer para você que quando a gente entende que dinheiro é consequência, todo mundo ressoa essa frase. Todo mundo fala. Mas poucos entendem realmente o sentido dela. Mas é difícil entender. Eu tenho certeza, eu sei. É difícil. Para mim eu levei anos para entender ela. Mas quando eu entendi. Então vou exemplificar agora e essa vai para corte. Como assim o dinheiro é uma consequência? Porque só um detalhe, vamos contextualizar. Quando você está no começo da sua vida, você está lá na sua loja, você está na sua hamburgueria e um cliente reclama do seu sanduíche e aí você olha, não está legal. Aí você, cara, eu vou ter que fazer tudo de novo. É como se eu pegasse um dinheiro e tivesse que jogar literalmente no lixo. Para um cara que está com a vida financeira, com a água batendo aqui no nariz, eu entendo o quanto é difícil. Eu sei disso que é difícil. Eu fui esse cara. E o que é o dinheiro é uma consequência? Só que se você entende que o meu melhor produto é a minha relação com o cliente. E lembrando, nem sempre o cliente tem razão, só para contextualizar. Mas se você percebeu que aquela situação vale a pena eu descartar o sanduíche em prol de que vale a pena, é um cliente, e aí contextualizando novamente, é um cliente que está sempre aqui, sempre está privilegiando a minha hamburgueria e não a do outro, e faz sentido o que ele disse, estou percebendo, descarta, joga fora, literalmente, rasga o dinheiro e coloca no lixo. Nesses casos. Quando a gente entendeu isso, qual passou a ser o nosso produto ali na Optical? Qualidade de atendimento. Foca na satisfação 150% do cliente. Qual é a consequência disso? O dinheiro. Sim. É simples assim. É simples, mas não é fácil colocar isso na cabeça do... Um exemplo disso, quando eu estava com o Vitor e Pedro, depois a gente vai entrar mais na Scale, os meus sócios, Vitor tem muito disso, de você entregar para depois receber. Essa é boa. E acaba entrando um pouco nisso também, cara, o dinheiro acaba sendo consequência, né? E eu não enxergava muito dessa forma. Eu lembro, teve uma vez a gente estava querendo prospectar uma cliente, que já era cliente dele em uma outra empresa, estava querendo trazer ela pra gente. Ele falou assim, Gabriel, faz uma landing page foda pra essa cliente, que eu vou entregar pra ela e ela vai virar nossa cliente depois. Eu falei, cara, mas fazer uma landing page, trabalho aqui, se desprender, Gabriel, só faz. Aí eu pedi pro time fazer, o time construiu, ficou foda e tal. Entregamos a landing page pra cliente. Se amarrou. Deu semanas, depois disso, ela fechou. A landing page nunca foi usada, mas ela serviu para fechar com o cliente. Cara, então, assim, consequência. Ó, eu vou contextualizar isso aqui, o que você disse agora, e vai pensando em algum caso da Optical que você nunca esqueceu. Num atendimento, algum cliente, alguma situação adversa, ou com o cliente ou com o time, tá? Para contextualizar essa questão da valorização. A frase que eu mais escuto hoje em dia é: em campus ninguém valoriza a qualidade, ninguém quer pagar o preço que eu cobro. Isso é normal eu escutar. Todo empresário fala isso. Ele tem o melhor negócio, ele faz os maiores investimentos na empresa dele e ele ressoa que ninguém quer pagar o preço de toda aquela entrega. Aí eu entendi uma coisa, filho. O jogo não é esperar que os outros nos valorizem. Aí vou puxar o seu gancho. Se a gente entender que o jogo é eu valorizar as pessoas pelo que elas fazem, com certeza, o que vai acontecer? Eu vou colher isso. Porque se eu entrego e valorizo qualidade e eu vou lá no seu negócio, valorizo o seu negócio, e foi o que você fez da homepage? Da landing page. Da landing page. E essa pessoa depois veio a ser seu cliente? É isso hoje. Porque, vamos lá, em Campos é o seguinte, todo mundo quer que todo mundo seja cliente das lojas de cada um. Mas quando você tem que retornar isso para valorizar as boas lojas, as pessoas não vão. Ela vai pelo quê? Não, eu vou na outra porque tem um preço menor do que aquela. Então, se você literalmente não planta valorizar as pessoas que devem ser valorizadas, você não vai receber. O jogo não é esperar que o outro te valorize. O jogo é você valorizar os outros para que eles comecem a valorizar você. E aí você deu esse gancho, foi sensacional. Tá. Lembra alguma história da Optical que te marca até hoje?
Tem várias Fala, histórias. sem problema. A gente não vai citar nome, mas... Não, tem várias histórias assim. Uma não foi com time, não foi com cliente, mas uma que me marcou muito. Eu sempre fui muito responsável com o trabalho. E aí teve, mais do começo para o meio assim, dos anos que eu estava na Optical. Era um sábado, a loja abria naquela época no centro de compra de 9 às 9, né? E sábado geralmente bombava por volta das 11 horas da manhã, assim, já começava muito movimento aí e às vezes não parava, até umas 6 horas. E era meu sábado de abrir a loja. Ficava com a chave, era meu sábado de eu abrir. Eu tava com um problema no meu celular. O meu celular ele não tava carregando. E aí, da sexta pro sábado, ele descarregou. O alarme não tocou. E aí eu acordei desesperado. Falei, caraca, eu perdi a hora e tal. E aí até o celular ligar. Eu tava no banho, o celular ligou. Vinha uma porrada de mensagem no grupo da Optical. Eu falei, caraca, eu fui voando pra Optical de bicicleta ainda, não tinha carro, nada. Cheguei lá, a loja tava aberta. Você e Bruna. Eu falei assim, menos mal. Tava todo mundo em atendimento. Eu falei, cara, terminando aqui, eu vou escutar. E aí, naquele momento, quando terminou, eu tava sentado no balcão, você me perguntou, o que houve? Eu falei, cara, aconteceu isso. Aí você falou, não importa, pode ir pra casa. Aí eu, caramba. E aí, naquele momento ali, o sentimento de filho, de pai e patrão se misturou assim, total, né? Filho, pai, patrão e funcionário. Eu falei, e aí? O que eu perdi aqui agora? Perdi o pai, perdi patrão, vou perder o emprego. E aí, cara, mistura de sentimentos. Aquele dia eu fiquei muito mal, assim. Eu falei, caraca, como que eu posso deixar isso acontecer? Porque você sempre falou muito em horário, em cara, certinho e tal. E eu sempre segui isso. Mas naquele dia mesmo foi uma das histórias que mais me marcou, assim. Porque eu perdi o horário, você me mandou pra casa. Eu falei, como assim vou pra casa? E aí voltei segunda-feira, tudo normal e tal. Mas ali foi uma grande lição pra mim. Apesar de eu já sempre seguir tudo certinho. Cara, se você ter compromisso com suas coisas, ter seu compromisso com o trabalho, assim, eu sou muito chato com horários de reunião, o Pedro, o meu sócio, ele sofria muito comigo nisso daí. Às vezes eles marcavam uma coisa faltando 5 minutos, ou, cara, putz, Gabriel, eu esqueci. Caraca, tá marcado aqui comigo, tipo, há dias, na agenda. Significa que aquele compromisso não é tão importante quanto o outro que ele Aí acha. eu ficava puto com ele, né, isso no começo. E aí, mas foi muito por conta disso, assim, várias vezes, assim, eu não ia abrir a loja, tipo, a loja abria 9, cliente chegava na sexta-feira, Gabriel, cara, vou viajar amanhã às 7 horas da manhã. Você consegue vir aqui às 7 horas da manhã de um sábado para eu poder pegar o óculos? Consigo. Aí teve uma vez que eu fui 7 horas da manhã abrir a loja pro cara pegar. O cara não apareceu. Cara, eu fiquei puto pra cacete. Mas enfim, nós são histórias. Então vamos entrar nisso um pouquinho? Não era recorrente você chegar atrasado na loja. E eu tenho total consciência disso. Você acha que eu fui mais duro com você do que eu era com o restante da equipe? Sim. Mas ao mesmo tempo que era, tinha que ser mesmo. Por eu ser seu filho e que você queria que aquilo se tornasse um exemplo para os outros. Mas, então, assim, foi um exemplo bom, mas... Mas naquele momento te machucou muito. Sim, porque eu não entendia, né? Como assim vou pra casa? Pô, atrasei 2 horas, a loja já tá aberta, tá tudo certo. E aí? Verdade. Entendeu? Mas eu acho que sim, mas tava tudo... E isso não te traumatizou. Pelo contrário, talvez essa dor, nesse primeiro momento, forjou o cara responsável que você é hoje, a ponto de cobrar o seu sócio, que ele desmarca um compromisso 5 minutos antes. Sim. E essa sua disciplina e rigorosidade com o horário te traz algum problema ou só te traz coisas boas no seu dia a dia? Não, só me traz coisa boa, obviamente. Eu acho que no trauma que você falou, cara, de forma alguma. Acho que forjou muito mais para coisas maiores, para ter cada vez mais responsabilidade, conseguir passar isso para frente, principalmente hoje em dia eu tendo uma empresa, né? Cara, muito regrado com o horário. Eu ficava mais em cima há um tempo atrás sobre isso. Às vezes, cara, o colaborador demorava 5 minutos para enviar um link da reunião, 1 minuto, 2 minutos. Eu já ficava, cara, o que aconteceu? E aí, fulano,
reunião agora, né? Vamos entrar? Aí eu mandava o link, aí eu ficava mais tranquilo. Então assim, forjou para coisas boas, né? Não vejo nenhuma desvantagem nisso não. Vamos pegar essa história sua? Então você falou que um cliente pediu para que você estivesse às 7 horas da manhã, num sábado, quando a loja abria às 9, para que você pudesse entregar um óculos para ele, para que ele pudesse viajar, perfeito? Sim. E ele não apareceu. Não. Se fosse o contrário, se ele chegasse às 7 e você não aparecesse, Eu teria... como é que... Não, aí eu estou perguntando a sua visão hoje. Como é que você vê que esse cliente se comportaria? Porque você não fez nada, você simplesmente foi, honrou o seu compromisso, o cliente não foi, mas é cliente, vou fazer o quê? Sim. Agora, se acontece o contrário, você não vai, você acha que o cliente fala, pô, não, vamos entender, de repente tem acontecido alguma coisa? Ou esse cara, se tivesse Instagram naquela época, nem sei se tinha, acho que tinha, mas ia lá para uma rede social, que um absurdo. Não sei se ia chegar a esse ponto, porque ele era bem cliente da Optical. Não, mas eu estou falando no geral, Sim. não estou colocando individualmente, mas no geral você acha que o comportamento do cliente hoje entende, ou primeiro assim, cara, deixa eu pensar, conheço o Gabriel, conheço o Optical, deve ter acontecido alguma coisa, isso é empatia. Sim, eu acho que depende muito da pessoa, né, porque é pessoas e pessoas. Eu acho que no caso dele, eu acho que ele teria entendido, mas no geral No geral é mais puxado, porque principalmente se tratando de um sábado, ele ia viajar. Imagina, então, você viajar sem óculos. Não, perfeito. E por que eu estou trazendo isso e reforço? Jamais uma loja tem que não honrar o compromisso que ela assumiu. De jeito nenhum. Porém, por que do outro lado não há a mesma compreensão caso isso aconteça? Por que o consumidor tem que jogar pedra numa empresa que nesse caso era um cliente da Optical, nesse caso você entende que ele até entenderia, mas numa regra geral, você estaria condenado a ser criticado, a achar um absurdo, eu não ouvir as frases. Por que a gente não pondera? Eu sou consumidor. Se isso acontecesse comigo, com a cabeça que eu tenho, vamos lá, eu entendo, é um óculos, importante, não tenho a menor dúvida. Mas hoje eu penso, é um ser humano que está vindo aqui para poder entregar. O que aconteceu? Então o que eu quero trazer é, a gente como pessoas, não é o fato de ser cliente ou não ser cliente, como seres humanos. Vamos ser mais empáticos de verdade e não só postar a palavra empatia no Instagram, porque é muito bonito, mas tem que ser literalmente isso. É uma frase que eu trouxe para... Esses dias aconteceu, tem 2 semanas mais ou menos, que o meu time, eu tenho 2 pessoas que trabalham, grande parte da empresa, 80% talvez, é home office, né? E a parte comercial é presencial. E aí 2 colaboradores, eles moram na mesma cidade, interior de São Paulo. E aí faltou luz na cidade. E eles tinham reunião, os 2 com o mesmo cliente na hora, 3 horas da tarde. Não apareceram, sumiram. Eu mandei mensagem, te mandou mensagem, cara, aconteceu alguma coisa. Com certeza aconteceu alguma coisa. Fui no grupo com o cliente, olha, talvez tenha acontecido isso, tá? Está sem luz, então, enfim, não conseguiam entrar, vou remarcar com você. E já tinha dado o horário da reunião. Aí o cliente, cara, mas vocês têm que estar a par do porquê que ele não está em reunião. Cara, o fulano, imprevistos acontecem, a gente não consegue controlar tudo, infelizmente, tá? Eu tenho certeza que imprevistos acontecem no seu dia também e a pessoa que está do outro lado buscou entender a situação. Então, assim, vamos remarcar a reunião, tá? Te peço desculpas, mas não tem muito o que fazer. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade. Sensibilidade, óbvio, cara. Até porque é o seguinte... Ninguém está brincando. Num caso desse, se perdeu dinheiro, se perdeu uma vida, se perder um óculos, a pessoa não vai enxergar na viagem, ele vai ficar totalmente desnorteado. Era uma reunião. Eu acho que a grande maioria dos problemas das pessoas do seu dia a dia, elas só são potencializadas como um grande problema, porque elas colocam um pequeno problema como um grande problema. Quando na verdade, não, tá tudo bem, vamos remarcar, sem problema nenhum. Deve ter acontecido alguma coisa, acabou. Simples. Quando eu adotei isso, a minha vida passou a ser muito mais leve e muito mais fácil de viver, porque no outro podcast eu já falei isso, eu não tenho problema. Mas como assim não tem problema? Lógico que tem problema.
eu só não potencializo ele. Bom, vamos lá. Então, Optical, alguma outra história, alguma outra coisa que você queira falar? Alguma outra situação que você viveu comigo, além de ter feito você voltar para casa no dia que você chegou 2 horas da... Não, eu cheguei, abria 9. Eu cheguei 11, 11h30. 2 horinhas de atraso só, pô. Teve algum outro caso desse, assim, que você lembre que eu tomei uma atitude que te gerou ali um incômodo no primeiro momento? Acho que não, acho que, assim, pode ter tido, mas eu não tô lembrando agora. Mas eu acho que talvez possa acontecer com empresas familiares, né? No caso foi que eu trabalhava com você. De se confundir um pouco a relação, né? De família e funcionário ali. Às vezes pode se confundir um pouco. Acho que na nossa época acontecia, a gente já falou um pouco sobre. Acontecia, né? Mas talvez por imaturidade minha, imaturidade sua, né? De querer tentar fazer o melhor, mas não ter o melhor caminho traçado para isso. Né? Eu confesso que, olhando para trás hoje, eu vejo que eu falei muito. Então, aquela headline que eu coloquei é fato. Naquele momento, eu acho que eu não soube lidar ali com um funcionário sendo meu filho. E talvez eu fui muito a ferro e fogo, que você teria que servir de exemplo para todos, se você cometesse um erro. Eu não acho que essa frase está totalmente errada. Mas eu sei, olhando para trás hoje, que eu fui muito a ferro e muito a fogo. Quando, na verdade, num contexto de hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, por que eu não te ouvi? A gente poderia já estar na 5ª Optical aí pelo Brasil, você tá de boa lá, ó, em casa, eu viajando e eu só trabalhando. Tá aí agora, ó. Pois é. E aí o que faltou nessa hora? A empatia. Saber te ouvir. E hoje eu jamais faria isso. Sim. Mas eu entendo que eu tive falhas, fraquezas de inteligência emocional para lidar na nossa relação nessa época. Tenho total consciência de várias outras coisas aqui. Agora a gente pode ser sócio, agora vamos levar a Optical para a vitória. Não tem a menor dúvida. Todo mundo querendo levar a Optical para Então vamos lá, então vamos pegar esse ponto. E aí foi uma pergunta que fizeram aqui agora no podcast. O que te fez pedir demissão da Optical? Ele pediu demissão. Então imagina o seguinte, ele está com a estrada pavimentada. Pela 2ª vez. Você já tinha pedido demissão antes, né? Era um outro contexto, com outro propósito. Você pensou em fazer uma faculdade. Só que ele já estava no caminho, ele estava dentro da Optical, ele já recebia bem. A loja era do filho do dono, então é do filho. A loja também, todo mundo falava que a loja era sua. Cara, o caminho estava pavimentado, estava pronto, cara. Sim. E você chega em 2020 e fala, vou sair. Peço a minha demissão. Assim. O que te fez? O que você enxergou? Foi por essa relação que a gente tinha e você falar, chega? Ou você conseguiu ser um cara visionário, enxergar uma coisa para o futuro que se você continuasse ali, você não teria? Assim, não era uma relação ruim, a gente não brigava. Não, sim. Nunca foi, né? A gente nunca teve isso. Mas eu acho que eu dava mais atenção, eu castigava mais você no sentido, volta para casa. Talvez pouco espaço, né? Porque, por exemplo, eu trouxe muito isso inclusive para a SK hoje em dia. Reconhecer talentos. O pessoal da SK, inclusive, tem que agradecer por isso, porque como não aconteceu comigo, eu acho que o principal ponto ali no Optical foi de eu ter tido vários momentos bons, muito bons, e não ter avançado para alguma coisa melhor. Né? E assim, é uma dor que talvez não só eu como filho passei no Optical, mas como funcionários de outros lugares passem também. Onde está o problema aí? De não ter um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, que a maioria das empresas não tem hoje em dia. Né? Então o erro já começa aí. Né? Principalmente numa empresa familiar, cara, tem que ter uma sucessão. O que você pensa? Não quero fazer isso? Beleza, vamos fazer isso aqui agora junto, você vai para esse caminho que eu vou para esse. Então isso é muito necessário. E eu trouxe isso muito para a empresa. Então acho que reter talentos, reconhecer talentos é muito importante. Acho que esse foi um dos pontos principais, assim, de eu não ter continuado no Optical. E aí no primeiro momento que eu pedi para sair para fazer faculdade de medicina, ainda bem que eu desisti, meu Deus do céu. Passei um ano estudando, quase passei numa faculdade. E aí desisti, voltei para o Optical.
Quando eu voltei pro Optical, eu não queria ter voltado pro Optical. Era um momento de muita indecisão. Né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer na vida? 2000, você lembra? 2019? 2017, se não me engano. Ah, tá. 2017. E aí, final de 2016 para 2017. E aí, cara, eu voltei e você falou, cara, quer voltar? Eu falei que sim, querendo falar que não. Tava naquele apartamento seu aqui, que você era aqui ainda, não era no novo. E aí, voltei. Aí, beleza, voltei e tal. Aí fiquei mais 3 anos e pouco, né? E aí, nesse meio tempo, as coisas também não evoluíram, cara. Bons momentos, pô, todo mundo falava do meu atendimento o tempo todo, que eu não consegui crescer dentro. Eu falei, cara, comecei a olhar pra fora. Falei, cara, o que eu posso trazer de fora aqui pra começar a entender outras áreas, né? E aí, um belo dia, meu melhor amigo, Matheus Viana, me apresentou, cara, digital, assim. Era uma sexta-feira. Cara, vou passar pra conversar com você. Ele, cara, eu conheci digital há uma semana, fiz tal coisa, fiz minha primeira venda. Fui vendo na internet e eu realmente falei isso. Falei, cara, como assim? Cara, você vai perder dinheiro essa merda aí, sai disso. Aí ele começou e ele começou a vender bem. Aí já me abriu os olhos, né? E aí, o tempo foi passando. Meados de 2017, se não me engano, a gente foi para uma imersão digital. Aí conheci e parei. Fiquei observando de longe, não fiz mais nada. Até 2020 aí que veio a pandemia. E aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem, logo no início da pandemia, Optical fechado, você estava abrindo um horário muito curto. Eu assisti alguma coisa, algum vídeo, eu te mandei. E aí eu falei assim pra você, a chave virou. Aí você falou assim, quero ver se virou mesmo pra tal coisa. Enfim, beleza. Aí eu comecei a fazer as vendas na internet. Cara, caiu uma venda, caiu 12, um curso que eu tava vendendo online, caiu 3, caiu 4. Falei, vou começar nisso aqui. Tem negócio bom aqui. Tem negócio bom. E aí, passou mais um tempo. O que eu queria fazer antes de ter saído na pandemia, eu não fiz, porque a Optical pôde ficar aberta. Todo mundo foi comprando óculos, só ficava eu e Laina na loja. Ganhamos dinheiro pra caramba. Esse dinheiro que eu ganhei na pandemia, grande parte dele eu guardei. Guardei reserva para ficar 1 ano, assim. E aí, um belo dia, eu tava estressado com alguma coisa, porque eu já tava naquela fase da Optical. Eu ir pra Optical sem vontade nenhuma. Eu falei, caraca, não queria ir. Ia com aquela, cara, preguiça, mas ia. E aí, um belo dia, assim, eu cheguei e falei, caraca, hoje eu vou pedir demissão. Aí eu mandei mensagem pra minha namorada na época, mandei mensagem pra minha mãe. Ela, meu Deus, tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta. É uma decisão difícil, né? Difícil, mas que levou um tempo. Mas quando chegou o dia, eu falei, é hoje que eu vou pedir demissão. Mas só um parênteses, porque eu falei difícil, porque como você disse, estava num momento muito bom financeiro. Sim. E as pessoas quando estão nesse lugar, isso é legal. Você estava num momento bom financeiro, fazendo um bom salário. E aí vem aquela frase que a gente escuta tanto, né? Dinheiro não é tudo. Uhum. Porque se você busca um trabalho por dinheiro, você tinha. Mas faltava alguma coisa ali, né? E assim, eu comecei a ver, entrei no mundo. Eu até tenho um post no meu Instagram, Gabriel Dias GR, que eu falo muito sobre bolha. Falei, cara, eu vivia numa bolha. Quando fizeram assim, eu passei a enxergar um mundo que eu nunca tinha enxergado na minha vida. Isso é muito bom. E o digital traz isso pra muita gente, né? E aí quando essa bolha foi estourada, eu ia pra Optical com essa preguiça, porque eu tava ali, sei lá, 100 metros quadrados ali, 100 e poucos metros quadrados, só naquilo. Falei, caraca, não é isso, cara. Não é isso que eu quero e preciso de mais. Tô conhecendo muita coisa no mundo digital. E aí foi aí que quando a bolha estourou mesmo, que eu falei, cara, não é mais pra mim. E aí... Você lembra o dia que você pediu demissão? Não lembro o dia. Tá. Foi... Como é que foi? Cara, foi libertador, na verdade. Você já tinha falado alguma coisa pra mim? Não, mas você sabia que eu já tava com alguns... Eu tinha Vendo 2 alguma clientes e tal, assim, Sim. fazendo tráfego. Mas pra mim ainda tava muito longe disso, você chegar ao ponto... Não, pra mim também. Eu tinha alguns clientes que eu tava administrando. Pra mim mais do que pra você. Você já tava dentro do negócio. Sim, total. Até porque foi muito do nada que eu falei, caraca, vou pedir demissão. E aí quando eu fui falar com você, que você subiu, eu falei, cara, eu quero falar com você. Quando eu subi, eu sentei na sua mesa, aí você aceitou, mas você não entendeu muito bem. Você falou, mas cara,
vai fazer o quê e tal? Aí você me perguntou, aí na hora você falou, cara, vai mesmo, e aí se você quer, você vai. E eu aceitei bem, assim. Você aceitou bem, mas não esperava, te pegou desprevenido. Me pegou de surpresa. Te pegou de surpresa total, assim. E aí... Mas quando eu saí dali, cara, foi libertador, assim, total. Total. E, cara, aí vem um outro aprendizado, inclusive, que eu tive na Optical, que eu trouxe pra Scale atualmente, que é... Essa é a minha segunda saída. Só que sempre quando alguém sair da Optical, não sei se você lembra, mas você falava o seguinte: saia, mas deixe as portas abertas. Essa frase é boa. Porque não há nada mais justo com a gente e com você e daqui pra frente. Porque se você precisar um dia, cara, voltar, eu te indicar pra algum lugar, você deixou as portas abertas. E aí eu falei, cara, vou trabalhar da melhor forma nesse período aqui. E aí, se não me engano, isso foi em outubro. Eu ia sair em janeiro, assim. Aí deu janeiro, completei janeiro 2021. Não, você pediu demissão e cumpriu um aviso prévio normal, 30 dias, é isso? Fiquei normal. E aí, eu fiquei mais tempo, porque na verdade o pessoal tava voltando da pandemia. Se de repente você cobriu um pouco ali com esse eu fiquei mais tempo. Tá. E aí eu saí, disse que eu saí, foi em janeiro de 2021, se não me engano. Entendeu? Mas no dia que eu pedi demissão foi libertador, assim. Então tá bom. Então a gente encerra aqui o seu período de Optical. Tá? Aí você vai para Scale. Onde que foi conta onde era foi a sua primeira sala da sua empresa? Então, a minha primeira sala da empresa, da Scale, que na época não se chamava Scale, se chamava Digital Days. Eu sempre gostei tudo com o meu sobrenome, Dias. E eu falei, cara, mundo digital, Dias, Digital Days. Aí eu botei Digital Days. E aí, a minha primeira sala foi na garagem da minha casa, tem a foto no Instagram também. Lá em cima, daquele quartinho lá atrás, tipo uma porrada de tralha. E aí eu lembro que meu tio, Vitor, me ajudou a montar, peguei uma mesa, peguei uma cadeira que eu tinha, comprei um papel de parede cheio de tijolinho, falei, cara, vou deixar bonitinho, compramos um quadro, uma luminária e fiz dali a garagem de casa do meu novo escritório, da primeira sede da Scale, assim como foi. Que era Digital Day? Digital Days. Que era como foi com Microsoft e Apple, então se eu brincar aí, espero que eu cresça igual com essas empresas aí. E aí vamos lá, Gabriel, então vamos pegar aqui agora para muita gente que vai estar começando, que deve estar começando exatamente na área que você está começando, que você começou lá atrás, muita gente que está pretendendo começar. Conta um pouquinho do início. E vamos contextualizar para o mercado de campos. Lembrando o seguinte, pessoal, a gente só está relatando fatos. A gente está querendo mostrar todas as dificuldades que qualquer empreendedor em qualquer área passa. O comportamento do consumidor em campos é um fato. Quem está dentro a gente sabe dessa questão da valorização, de dizer que não valoriza e tal. Você já vinha de uma área direta de vendas, você já estava relacionado com comercial. Você já tinha uma galera que comprava óculos com você, que eram os donos das empresas que provavelmente você procuraria no digital. Sim. Então, assim, vou imaginar que o seu mundo foi perfeito. Sim. Foi maravilhoso. Não, pô, Gabriel, cara, aquele cara me atende maravilhosamente bem. Não, abre a porta aí para ele, vou receber ele aqui agora, quero ouvir. Foi assim ou foi diferente? Foi totalmente ao contrário. As pessoas que eu achava que iam me escutar, abrir as portas, assim, não escutaram. Amigo meu primeiro amigo que me deu a abertura para isso foi Duduzinho, da Boxcar, que foi ser meu primeiro cliente amigo, assim, então foi bem difícil. Só que eu sempre tive uma coisa, aprendi com você, hoje talvez tenha mudado um pouco, que é não ficar insistindo. Cara, esse amigo não tá te dando abertura, não quer te ouvir, beleza, tá tudo bem. Na hora certa ele vai voltar e vai te procurar e vai entender isso com você e te dar a oportunidade. Então eu fui desse cara também. O primeiro dia que eu saí para trabalhar na minha empresa, eu fui pra rua prospectar assim, cliente na rua. Cheguei na porta de uma empresa ali no centro, uma loja de joias. Você já conhecia? Não conhecia, essa eu não conhecia. Tá. Cheguei na porta, entrei, me apresentei, a dona está? Ah, tá sim, vou chamar ela ali. Nisso que ela foi, da onde ela estava, para chamar a dona, quando a dona chegou, eu já não estava mais lá.
eu travei total de falar com a proprietária. Calma aí, você saiu? Saí. A primeira vez. E aí, quando a mulher chegou lá, eu já não tava. Então, assim, não consegui apresentar, travei meu primeiro dia. O que eu fiz? Fui pra casa. Era uma terça-feira. Cheguei em casa, falei, caraca, fudeu. Não vou conseguir sair disso daqui. Botei uma aula pra assistir. A aula aconteceu ao vivo toda terça-feira. Botei uma aula pra assistir e dormi a tarde toda. Falei, caraca, o que eu fiz na minha vida? Mas eu vou fazer virar. Eu sempre tive um pensamento, uma ideia de que a partir do momento que eu saí da Optical, não ia existir plano B. Em nenhum momento eu falei assim, se der errado, eu vou fazer tal coisa. Não, eu não trabalhei com essa hipótese em nenhum momento. E é talvez difícil as pessoas que vão começar a empreender entenderem isso. De não ter um plano B. O seu plano B tem que ser o plano A sempre até fazer dar certo. Então, aí é legal. E aí vai uma frase para o corte. Porque as pessoas montam muitas vezes o seu negócio, o seu primeiro negócio, e ela fala assim, não, eu vou montar aqui, vou botar essa mesa mais ou menos, eu não vou fazer o melhor investimento na empresa, não vou botar muito dinheiro para ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu começo. Não, meu amigo. Você precisa enxergar o seu negócio como assim, já deu certo. Se você não faz o seu melhor e coloca ali toda a energia para dar certo, você tem muito mais chance realmente de não dar certo. Agora, se de cara você já entrega o seu melhor e esse primeiro contato do cliente, quando chega no seu estabelecimento, se depara, impacta com isso, qual é a chance de eu voltar? É muito maior do que eu perceber que você tem gente faltando no atendimento, falhou no atendimento porque você não quis colocar o melhor possível na sua empresa. Para quê? Não, deixa eu ver se vai dar certo. Se der certo, eu faço. Não, você tem que fazer para dar certo. E muita gente começa errando nesse sentido. E que tem tudo a ver com o que você disse. Exato. Tá, mas aí vai. E aí, cara, eu travei total, dormi na terça-feira. Tá. Acordei na terça-feira, como eu não tinha um plano B, eu falei, cara, vou trabalhar. E aí continuei trabalhando. E o trabalhando foi o quê? Foi prospectar cliente? Foi pra rua, literalmente? Depois disso eu não fui mais pra rua. Foram poucas as vezes que eu fui pra rua. Telefone? Telefone. E aí comecei a prospectar por telefone e ia baixando uma lista do Google pra ver o nome das empresas, os empresários, os donos e telefone. Porque hoje em dia se encontra tudo. E aí ia baixando essa lista, ligando. E aí ligando, não é WhatsApp? Quando não respondia, mandava o WhatsApp também. Tá bom. E aí me conta aquela história. Eu já estou levando aqui para quando você vai para Vitória. Uhum. Mas vamos antes de ir para esse momento. Conta algum episódio, se você lembrar, de prospecção, de alguém que você, poxa, já tinha um contato, tinha um relacionamento, não aceitou ser o seu cliente, não quis ser seu cliente e talvez hoje passou a ser. Ou alguma outra história. Não foi meu cliente na época? Teve sim. Obviamente não falar o nome, claro. Mas teve um empresário, loja na Pelinca, que eu procurei ele, e aí fiz a reunião, não me escutou, não sei se vai servir e tal, beleza. Não foi. E eu já conhecia ele, né? Você conhece ele, minha mãe conhece, tinha um certo relacionamento, né? Falei, cara, esse cara, vai te chutar e tal. E aí não rolou. E aí você falou que você pulou pra Vitória, né? Tô em Vila Velha, no meu início lá, visitando uma cliente, fulano de tal me liga. Era essa pessoa da loja na Pelinca que não te escutou. Exato. Tá. E ele me ligou, falou, Gabriel, tá podendo falar? Eu falei, tô sim, fala. Aí ele, cara, tô querendo iniciar aquele trabalho que você me apresentou e tal, tô querendo fazer dar certo, o que você acha? Eu falei, cara, sem problema nenhum, vamos sentar, vamos conversar. E aí sim, e aí eu acho que foi o primeiro de vários outros assim que começaram a procurar. Agora é uma história interessante, vocês vão gostar. Eu quero aquela história de que enquanto vocês estavam em Campos, você não teve o sim da empresa local aqui de Campos. E aí vocês foram para Vitória. E aí essa pessoa que não deu sim para vocês entrou em contato com uma tal empresa de marketing digital de Vitória, que ela ouviu falar, mas que não sabia quem eram os proprietários, porque você tem um sócio e ela soube que era Pedrinho, mas ela
ela só sabia que a empresa de Campos era o Gabriel. Conta essa história é demais, gente. Cara, essa história é muito boa, porque assim, a gente já estava em Vitória, Vila Velha, empresa crescendo, e aí a gente atendia um cliente de Campos, atende até hoje, são nossos clientes. Minha mãe estava no shopping, encontrou um empresário que estava abrindo uma loja lá também, e aí ela parou para conversar com ele e tal, e ele perguntou para ela assim, Fernanda, você faz tráfego pago aqui? Aí ela, pô, não faço ainda e tal, santo de casa não faz milagre, né? E aí não faço ainda, ele falou, caraca, conheci um pessoal lá de Vitória que tá fazendo assim a empresa de um amigo meu voar, vender demais. Os caras são feras. Aí minha mãe ligou os pontos e falou assim, ué, qual o nome dessa pessoa? Aí o rapaz falou, Pedrinho. Pedrinho? Cara, é sócio do meu filho, pô, Gabriel. Aí ele, mentira. E aí ele começou a ligar os pontos e tal, era scale, obviamente, né? E, cara, só mostra que, mais uma vez falando de Campos aqui, acontece em outros lugares, obviamente, mas que o pessoal daqui não valoriza de forma alguma. E, às vezes, quando valoriza, acho que a gente vai acabar falando sobre isso também, não abre o ouvido para poder escutar coisas novas, ter um direcionamento melhor. Isso acontece muito também com os empresários aqui. É como se ele enxergasse que se você está em Campos, você não se capacitou o suficiente como as pessoas de fora se capacitam. Exatamente. E aí foi um banho de água fria nesse cara. Ele falou, caraca, os caras são daqui, pô, entendeu? Era a mesma empresa. Foi uma história engraçada. Minha mãe me ligou, 5 minutos depois, cara chorando de rir e tal, e toda feliz, obviamente, né? Eu vou reforçar isso, que assim, a gente está falando de fatos, pessoas. Todo mundo que está assistindo. São fatos, é a realidade. A gente não está falando mal, estamos contando fatos, coisas que todo empreendedor em Campos, e todo mundo que está assistindo provavelmente é um empreendedor, de uma forma direta ou indireta, mesmo aquele que é um funcionário público, ele não se enxerga como um. Mas se ele entender que ele trabalha todos os dias, faz o salário dele, que sustenta a casa dele, se ele enxergar como um empreendedor poxa, eu sou um funcionário público, isso aqui está ótimo para mim? Tudo bem. Se está ótimo, está tudo bem. Agora, eu quero mais. Porque você fica estagnado por ser um funcionário público, você acha que você não pode mais. O que você vai fazer, né? Sou um funcionário público, salário é fixo, não posso fazer nada. Mas se você entende que você é um empreendedor da sua própria vida, funcionário público, pede demissão. Pede demissão, como ele fez, e provavelmente o quanto você ganhava na Optical nessa fase que estava super bem, foi a pandemia, que foi uma alavancagem de venda absurda, exponencial. Você abriu mão disso para poder, provavelmente, ganhar quase nada. Quase nada. Para eu ganhar, olha só. Não é ganhar, tá fazer. A gente faz. Para eu fazer o dinheiro que eu fazia na Optical, eu demorei aí... Isso é bom. 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Teve época que um colaborador meu ganhou mais do que eu e meus sócios juntos. Muito por conta dessa questão também de valorizar, né? Que a gente estava falando mais cedo. Assim, eu trouxe esse tema na conversa com Laina, de perguntar se um funcionário é capaz de ganhar mais do que o proprietário, o dono da empresa. E é óbvio que sim. Quanto tempo você levou pagando a sua FOPAG, a folha de pagamento, para muita gente, você nem tinha capacidade de tirar, às vezes, um salário. Pessoal, mas como é que ele vivia? Cara, isso é um empreendedor. Se virar nos 30, como diz o Faustão, é a gente dar um jeito, mas nunca desonrar o funcionário de receber aquilo que tem que receber e foi pré-acordado. Então eu conheço agora, 2024, empresários que estão passando por momentos que tem funcionário na empresa dele ganhando mais do que ele. São fases e isso tudo pode acontecer. Sim. Sua empresa decolou, perfeito? Agora uma pergunta minha mesmo de curiosidade. O tamanho da Scale hoje, estando em Vitória, a gente sabe dos números e a gente sabe o tamanho que vocês conseguiram atingir até hoje e isso é muito pequeno ainda perto do que vocês vão atingir. Se vocês tivessem ficado em Campos,
você acha que a Scale estaria no tamanho que está hoje, já que vocês estão no digital? E no digital eu não é uma loja física, eu não preciso estar no shopping, na melhor rua. Eu posso estar em qualquer lugar. Tanto que vocês têm cliente hoje de quantos estados no Brasil? 18 estados. No Brasil. 18 estados no Brasil. Mas se você tivesse campos hoje, você acha que estariam no mesmo tamanho ou você acha que não? Não estaria. Mas por quê? Acho que vai muito da mentalidade, mas aí nesse ponto eu não vou entrar no ponto das pessoas daqui só não, tá? Volta naquele papo de ambiência. Hoje lá, e quando a gente se mudou, foi muito por conta da ambiência, de estar conectado com pessoas melhores, com pessoas maiores, com empresas maiores. E talvez a gente tivesse feito aqui em Campos o que a gente fez lá. Só que demoraria mais. Então a gente acelerou um pouco esse processo. Então, talvez sim, porque hoje em dia eu conheço pessoas aqui que fazem o que a gente faz aqui em Campos, só que não tão bem conectados quanto a gente está. Vamos clarificar ainda mais isso. Quando o Gabriel fala de ambiência, fala de network, é uma palavra tão comum, né? Network. Quem segue Gabriel na internet, no Instagram principalmente, Pedrinho, Vitor, que são... Pedro Clark. Pedro Clark, não é Pedrinho mais, Pedro Clark. Consegue ver ali o ambiente que vocês frequentam, as pessoas que vocês estão e que talvez até hoje, no início era claro, mas provavelmente hoje, são muito maiores do que vocês, financeiramente falando. São muito maiores do que vocês em termos de conhecimento, em termos de comportamentos, de enxergar, de ter uma visão disruptiva sobre muita coisa. É o que eu falo sobre o que é o visionário. O visionário é o cara que viaja no tempo, vai lá na frente, vê alguma coisa no futuro e fala, caramba, isso aqui vai acontecer, traz para a realidade do mundo hoje e muita gente vai criticar e vai falar, você está maluco, isso não existe, não tem como fazer. Visionário é isso. E aí você tem que passar pelas barreiras das pessoas, te falando isso não vai dar certo, então você está nesse ambiente. Então, a ambiência, a importância disso, e aí com toda sinceridade, falta isso em Campos. E por que eu digo que falta? Porque todo mundo que conversa comigo fala, poxa, o que eu vivi lá em Vitória, no evento que vocês proporcionam, a gente não tem aqui. Deixa eu te dar um número, cara. Desde que a gente se mudou para lá, óbvio que a gente não 100% é responsável por isso, mas a gente incentiva muito. Já tem 6 famílias de amigos nossos que se mudaram para Vila Velha, Vitória, desde quando a gente foi para lá. Calma aí, você está dizendo que a família saiu do estado que morava e foi morar em Vitória? Família, pessoa, sozinha, foi morar em Vitória, Vila Velha, depois do que a gente foi, de tanta coisa que eles vêm com a gente e falam, cara, eu quero viver isso aqui também. Muito bom isso. Então, daqui a pouco está indo mais uma família indo morar lá, inclusive. Vamos fazer só para o pessoal ter noção do que é Scale hoje. Que começou na garagem de casa. Que o founder, que é você, porque hoje o Gabriel tem 2 sócios, mas quem fundou a Scale começou com você, estou errado? Isso aí. Foi você. Quantos funcionários tem hoje? Temos colaboradores, temos 34. Você tem 34 colaboradores na Scale. 34. Hoje você tem uma carteira de clientes ativos ali, que são recorrentes. Todo mês ali está ali junto com a Scale? Temos em torno de 200 clientes, estamos espalhados por 18 estados. Acho que bateu o 19º agora, inclusive, essa semana. E levando cada vez mais possibilidades, porque o que me motivou, é clichê falar isso, mas de fato foi o que me motivou na época a começar a vender isso, o tráfego, era ver empresas prosperando. Então isso me motivou e continua me motivando, eu consigo passar isso para o time. Hoje o nosso time assim, é muito forte, cara, em atendimento, porque assim como você falava muito da Optical, cara, óculos tem. Nessa esquina, nessa esquina, nessa esquina, nessa esquina, tráfego tem cada vez mais. Exatamente. Se eu pegar meu sobrinho, meu primo de 10 anos, ensinar a fazer tráfego, ele vai saber fazer tráfego, você vai saber fazer anúncio. É simples. Então, hoje em dia, a gente proporciona muito mais ao cliente uma experiência de um planejamento de marketing efetivo,
um atendimento muito próximo, metas muito claras para poder traçar. A gente tem um case muito grande, eu até postei o depoimento deles essa semana, que eles são clientes nossos há 2 anos, a GreenStation, maior fast salad do Brasil. A gente conseguiu fazer com eles que eles duplicassem de tamanho em 1 ano. Totalmente voltado com a Scale, fazendo a parte de planejamento de marketing, atendimento próximo. Então, é isso que a gente gosta de proporcionar para as empresas hoje. Eu já sei a resposta, porque a gente pega uma G4 e tal, que é enorme nesse segmento. E apesar de todas as dificuldades que todo empreendedor tem, porque o marketing digital hoje também tem um monte de gente fazendo. Você acredita realmente que vocês podem dar uma escala para a Scale, e aí vou colocar de uma forma clara, tipo, dobrar o tamanho que vocês são hoje? Sim, com certeza. Fizemos isso com a GreenStation, que é a maior fast challenge do Brasil. Eles dobraram de tamanho. Eles tinham 20, agora estão com 42 unidades. Pô. E sabe o que é legal nisso? E aí tem até uma frase aqui, que assim, se a gente olhar o presente hoje, filho, é difícil a gente tolerar o presente, as dificuldades que a gente tem. Enfim, abrir um negócio hoje é difícil. Então, tem uma frase que fala, tolerar o presente, você só consegue tolerar o presente se você tiver esperança no seu futuro. E aí quando eu vejo lá falando da Scale, e é isso que motiva vocês. Vocês conseguem enxergar uma coisa no futuro que vocês têm muito para construir. E aí você fala, nossa, que frase de efeito linda, serve para o corte. Mas não é isso não, porque na prática, cara, é isso que está acontecendo. As pessoas estão com pouco brilho. A energia está baixa. Ninguém tem ânsia de fazer alguma coisa acontecer. Eu vejo muito mais gente orgulhosa do passado. Se você pegar uma pessoa da minha idade, por exemplo, contando a história linda do passado, de onde saiu para chegar até aqui agora. Mas eu não vejo empolgação nenhuma, zero do que vai construir. Se fosse um Silvio Santos, por exemplo, ele poderia chegar com os 93 dele falando da história dele, que é foda. É foda. Mas uma pessoa de 20 e poucos, 30 anos, 40, que seja, pouco brilho no olhar falando o negócio dele que ele está esperando para os próximos anos, é desanimador. Ó, essa é boa. Eu estava num evento onde o Jorge Paulo Lemann estava como palestrante. E naquele ano que eu fui, eu acho que ele devia ter uns 86 anos, por aí. Aí ele falou, sabe o quê? Estamos entrando agora num projeto que daqui a 20 anos... Eu falei, como assim, gente? O cara tem 86 anos para fazer um projeto para daqui a 20. Aí eu vejo pessoas hoje com baixa empolgação, baixo brilho, vontade de fazer o negócio acontecer. Porque, mas o que é isso? O que é isso? Essa desmotivação? É. Eu vou dar minha... Você está me fazendo uma pergunta, eu vou responder o que eu acho. Sim. Não acreditar no seu próprio potencial. Sim. É potente no que foi feito, mas se trazer para o dia agora, não, agora tudo é mais difícil. Na verdade, ela está terceirizando uma coisa que ela não quer responsabilizar ela. Fala, eu não tenho mais energia, não tenho mais competência para o contexto atual de fazer o meu negócio crescer. Com toda a humildade, a Optical é o maior exemplo disso. Sim. A gente tinha uma realidade, e você sabe a realidade da Optical hoje, o quanto a gente está sendo disruptivo, o quanto grandes centros hoje, lojas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro e qualquer grande cidade, não tem o resultado que a gente tem. Mas os empresários hoje, eles têm 2 problemas assim muito grandes também, que é ambiência, mais uma vez, e eles são carentes. O empresário é muito carente de pessoas próximas para também poder motivar, mostrar caminhos melhores. Verdade. É um caminho muito solitário. Eu era muito contra. Você viveu um pouco isso, né? Muito isso na pele. Então, eu vivi isso durante 11 meses, que eu cheguei a bater alguns 10 clientes e não consegui evoluir. Teve um dia que eu perdi 5 clientes num dia só. Cara, isso é pro empreendedor, 5 cara. 5 clientes num dia só. E aí, esse dia foi um dos piores dias, assim, desses 11 meses. Aí depois de 11 meses, cara, veio 11 meses não, 9 meses. Veio o Pedro, aí ele entrou, cara, a gente começou a delegar mais algumas coisas. E aí, é um caminho muito solitário. A gente tava falando isso essa semana, eu e Pedro. Ele falou, cara, o pessoal é muito carente, cara. Carente de em contato, informação, coisas novas. Às vezes, é uma coisa simples que a gente já enxergou por a gente ter acelerado o processo indo pra Vitória, vivendo coisas com outros empresários, que o cara que tá lá em Campos não consegue ver. Entendeu? Então, é um caminho muito solitário, assim.
vai para o corte. Independente do que você estiver montando hoje, independente. Se você está assistindo esse podcast até aqui, você vai perceber que é um cara que é do marketing digital. Eu sou um cara que eu sou de ótica do comércio ali, raiz, balcão, dia a dia. E no final das contas você vai reparar que marketing digital, vídeo no Instagram, são apenas ferramentas para potencializar o relacionamento que você está tendo com o seu cliente. Porque no final das contas a gente estava falando, se a gente parar para fazer uma análise do que a gente disse, o que faz a Scale prosperar como vocês estão prosperando, de uma forma exponencial, o que está fazendo a Optical Center exponencialmente crescer, melhorar relacionamento entre as pessoas. Sim. Não só com o cliente, mas interno. Ver o que vocês fazem com a equipe de vocês. Campus é um fato que a Optical faz com a equipe dela. É isso que vai colocar o seu negócio aonde você deseja que ele chegue. Use as ferramentas que o mundo está proporcionando. Inteligência artificial, marketing digital, podcast. Use essas ferramentas, mas não abra mão de manter um bom relacionamento com as pessoas. Já temos mais de 1 hora de podcast. Vou te fazer uma pergunta que eu observei. E se você olhar o meu celular, aqui eu tenho uma capa, e inclusive até eu uso muitas vezes esse suporte aqui. Mas eu vi que o seu celular, você nem capa tem, cara. É um iPhone o quê? 15? É, um 15 Pro Max. Mas como é que alguém não usa uma capa num celular? Quanto custa um iPhone hoje? 15 Pro Max? Sei lá, acho que 6 mil? Por que alguém não usa uma proteção? Por que você não usa? Cara, isso daqui na verdade, é o novo hack para você, de fato, ficar milionário. Se você quer ficar milionário, você tira sua capinha do seu celular. Você já é, mas tô entendendo porque você tá usando. Mas isso daqui eu brinquei nos meus stories esses dias sobre... Eu reparei que quem tem dinheiro mesmo, cara, não usa capinha. Você pode reparar. Mas por quê? A crença de escassez está muito grande das pessoas. Tipo, ou seja... preservar os 6 mil ali, todo cuidado, porque... E exatamente. O cara, o tempo dele vale tão mais se ele parar de ficar tenso com isso. Exatamente. Ele produz muito mais que se acontecer, porque esse cara também vai ter mais cuidado, mais zeloso. Sim. Se acontecer, cara, é só um telefone. É só um telefone. Compra é só um outro, dinheiro. Compra outro. É um papel. Cara, eu falo muito isso. Dinheiro é papel. E você começa a cuidar mais do celular. Bom, tá? Isso é muito bom. Você começa a cuidar mais do celular. Isso aqui vai pegar, porque muita gente vai discordar. Eu não estou aqui para rasgar dinheiro, nem ele e nem eu. Sim. E aí ele falou, isso aqui é um hack de prosperidade. Porque ele entendeu que ele vai ser mais cuidadoso. Você não está falando que você vai não se importar com 6 mil, mas você vai focar em outras coisas. E se isso acontecer, só vou pegar 6 mil reais, que é difícil fazer 6 mil reais, mas eu entendi que isso é papel. E papel é feito só para fazer a barganha, fazer o comércio entre eu ter um celular. E aí, para eu ter esse celular, eu entendi que vale 6 mil reais, toma aqui, ó. Mas eu sei da minha capacidade de fazer 6 mil reais. Isso é muito interessante, num outro momento a gente pode entrar. As pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com o dinheiro, filho, porque elas não acreditam no potencial que elas têm de fazer dinheiro. Por isso que toda vez numa negociação quer tentar pagar menos possível para sobrar mais para ela. Mas por quê? Por que eu vou tirar de você a chance de você ganhar o seu para sobrar mais para mim? E eu entendi que para mim, na minha consciência, é falta de competência, de acreditar que você pode fazer 100 reais a mais no desconto, 200 reais a mais no desconto. Para quem está do outro lado, pessoal, e todo mundo aqui está do outro lado em algum momento, faz falta. É um produto, porque o preço de custo disso aqui já está pago. O preço de custo da galera estar aqui filmando já existe. Se você ficar tentando tirar deles, você só está predicando uma outra pessoa. Você está impedindo que ela prospere na vida dela. E você não tem você não está habilitado para fazer isso, cara. Eu entendo que as pessoas não querem valorizar muito por conta disso. A minha falta de capacidade de entender que 200 reais é dinheiro, sem dúvida. Mas é porque eu já não tenho mais competência para ficar correndo tanto atrás mais. E aí eu entendi isso. Quando eu entendi isso de fato e trouxe para a minha vida, eu falo isso. Eu estou com 2 marcas aqui, aproveitando o contexto, e aí vocês me ensinaram isso, valorizar
principalmente aos meus clientes. Eu vendo o produto dos meus clientes como eu vendo o produto da Optical. E eu vou bater muito nessa tecla, filho, porque isso, cara, isso tem uma força de retorno absurdo. Absurdo. Eu vou nessas lojas que eu já sou cliente, zero. Eu vou na loja, na oficina reserva, a Aline, por exemplo, eu não ligo para ela dizendo, como eu já recebi ligação, olha, estou aqui na sua loja, hein, pela terceira vez, o que você pode fazer para mim? Faz um negócio bom pra gente aí. Cara, isso eu não vejo isso como empatia, porque se eu estou indo na sua loja, eu sou seu amigo, eu quero o seu bem, eu sou o cara que não tem que pedir desconto. Lembrando, não é negociar. Negociar é saudável. Eu estou falando apertar o outro lado para tentar tirar o mais possível para poder sobrar para você. É aquilo que você sempre falou, né? Tem desconto? Tem. Quanto? Beleza. Não tem? Isso, cara. Beleza. É isso aí. Se vocês acham que a empresa que dá mais desconto está sendo mais generosa para vocês, vou dar um hack. A palavra é hack? Então vou dar um hack. Não é, sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente já sabe que as pessoas pedem desconto e apertam para ter mais desconto. Então quando uma empresa te cede lá um desconto a mais do que do que normalmente ela dá, ela já está contando com isso, pessoal. Aquele produto, essa caneca podia custar R$100, ela já voltou 130. Por quê? Ela sabe que muita gente vai chorar e vai cair para 100. O preço certo é 100, mas ela marca 130 porque a gente sabe que o Brasil funciona assim. O brasileiro gosta de apertar. E aí eu jogo para você que é empreendedor. Ou vocês gerem o negócio de vocês com o cuidado que um gestor tem que ter, ou vocês vão fazer jus àquela frase que muita gente está vendendo almoço para comprar janta. Estamos caminhando para o fim. Lembra alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer citar alguma coisa que acha que é importante estar passando e de repente eu não toquei, não fiz uma pergunta? Ou você quer me fazer uma pergunta para que possa devolver um pouco? Te fiz várias aí. Vou voltar à pergunta aqui então. O que você acha que você falhou como patrão? O que eu faria? Falhou como patrão. Com você? É. Não ter sido tão tolerante com as suas falhas. Como essa que você contou de chegar atrasado, eu fui a ferro e fogo e não te ouvi. O que você teria feito diferente? O que você faria diferente? Te escutado, entendido que os imprevistos acontecem. Eu trago para a minha vida hoje o seguinte: trabalhar com previsto é fácil. O imprevisto também é fácil. Porque ao sair da Optical para cá, eu falei assim, vou caminhar pela calçada, vou vir para cá. Mas se acontece algum acidente, não um acidente de eu precisar ir para o hospital, é claro, mas se acontece alguma situação que me atrapalhe chegar no horário que eu estava agendado para vir aqui. Quando eu mentalizo isso, a possibilidade do imprevisto, automaticamente meu cérebro já se prepara para isso, para que eu não gere uma desculpa para a equipe que está aqui e falar, apareceu um imprevisto. Porque eu já trabalho com a possibilidade de aparecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já me preparo que se acontecer algo que eu não consegui enxergar que poderia acontecer, eu já estou preparado para aquilo, então aquilo não me pega de surpresa. Fala. Uma outra pergunta, quer terminar? Não, pode falar. A Optical vai para Vitória ou não vai? Filho, eu recebo muitas propostas assim de expansão da Optical, recebo propostas de sociedade, recebo assim, e isso mexe, eu olho para trás e falo, cara, meu trabalho foi bem feito. Eu tenho 49 anos de idade, eu cheguei a um colchão financeiro de muita segurança para mim, muita estabilidade, isso é um fato. E eu acho que é uma questão, e a internet me mostrou que eu não preciso expandir abrindo loja física. Quantas pessoas lá do seu meio, do seu ecossistema, que nem conheciam o Optical Center, começaram a comprar com a gente sem pisar dentro da Optical Center. Quando eu entendi esse canhão que é a internet e bastava a gente saber usar ela como uma ferramenta favorável ao Optical Center, eu acho que eu não preciso abrir uma nova loja em outro lugar. Ah, mas se você abrir, você vai fazer muito mais dinheiro. Eu concordo. Mas acho que a pergunta que você tem que me fazer é, você quer? Não querer, eu já sei que você não quer. Não quero. Mas, cara, a última vez que você foi lá, deixou tanta boa impressão sobre o Optical. Eu estava semana passada tomando vinho com os amigos num sábado. E aí o Rodrigo Lomeu, ele falou assim, cara, o seu pai
precisa abrir uma loja aqui. O que ele faz lá, ele ia nadar de braçada no mercado aqui de Vitória e Vila Velha. E vou te falar, ter ido para lá, conhecer os seus amigos, participar um pouco desse ecossistema de vocês, cara, vocês muitas vezes tiraram minha noite de sono. E vou te falar, ouvi isso aqui agora, hoje à noite eu já não vou dormir. Sério, já não vou dormir, porque eu sei disso. Aí você fala, então o que que te impede? O que que te impede? Só que é muito fácil abrir uma loja. Abrir a loja é fácil. Olhar para a Optical como ela está hoje e fala, pega isso, traz para cá. Só que não é assim. Não é só o dinheiro que faz isso. Eu preciso do meu tempo. Me dedicar a uma equipe para estar lá. E por mais que eu saiba trabalhar hoje a cabeça de uma equipe para fomentar que ela seja como eu quero que ela seja, não é numa frase de efeito. Não é numa conversa, numa reunião de 3, 4, 5 horas. É convivência. Eu não consegui fazer que a Chili Beans fosse igual ao Optical Center. Porque o ambiente, eu estar presente, compartilhando todos os dias ali, como eu disse no podcast, eu me sentia na obrigação de ensinar alguma coisa todos os dias dentro da loja, Gabriel. Todos os dias, filho. Todos os dias. E como é que eu faço isso se eu tiver 2 lojas e principalmente uma em outro estado? Então achar que o sucesso da Optical Center em Campos vai ser automaticamente replicado numa segunda loja, seja lá onde for, Bem difícil. não é bem fácil, não é tão fácil assim. Não que não possa. Mas, e aí, qual é o preço para você abrir a loja e colocar uma loja que vai bombar de vender? É o meu tempo. Como eu disse, voltando, eu tenho 49 anos. É energia, foco e energia, assim. Quando você tem esses dois... eu tenho muita energia para fazer isso, mas eu quero canalizar essa energia para muitas outras coisas que eu quero viver. E outra, isso não é fraqueza, não é falta de ambição. Eu sou um cara que eu sou extremamente ambicioso. Extremamente ambicioso. Mas, cara, de verdade, eu cheguei num lugar muito mais longe do que eu imaginei há 10 anos atrás chegar. A vida que eu tenho hoje me proporciona fazer coisas que eu só achei que eu fosse fazer aos 65 anos. E eu podendo estar fazendo isso aos 49 anos, como saltar lá do penhasco em Urubici, fazer um salto que eu estou pretendendo fazer de paraquedas, e não quero qualquer lugar, é uma vontade minha, fazer isso em Dubai, eu tenho ambições nesse sentido de viver a vida intensamente. E se eu montar um negócio hoje, vai precisar do meu tempo. E o meu tempo hoje é muito precioso e está voltado para isso. Por isso. Tá bom, então a gente vai Mas você pode montar um Optical Center. Aí, ó. Oportunidade. Aí, você pode montar um Optical Center. Vamos embora, a gente vai acelerar ela rapidinho. Quero deixar alguma mensagem final para essa galera que vai ver esse podcast. Eu tenho certeza que vão ter muitas visualizações e muita gente vai se conectar com muita coisa que você disse aí, porque tem uma galera muito jovem que te assiste. Sim, sim. Muita gente tinha muita curiosidade, né, saber da história, o que aconteceu, de eu ter saído, de eu ter largado. Na época, até voltando, me relacionava com uma pessoa que ela falou assim, caraca, não faça isso. Não faça isso para você largar, o que você vai ter por aí, você pode construir tudo, só toque e tal. Eu falei, cara, não, vamos embora. Mas eu sempre falei muito sobre foco e energia, cara. Você querer fazer acontecer alguma coisa, você precisa desses dois muito bem alinhados, sabe? Quando você tem isso, nada te para, assim, nenhum obstáculo que você tiver vai fazer você frear e desistir, sabe? Se você tiver isso muito bem alinhado. Eu sempre, desde quando eu criei a Digital Days, a Scale, não coloquei nenhum plano B, falei, cara, vou fazer isso aqui, dá certo, e estamos aí até hoje, e vamos crescer cada vez mais, a gente quer bater todos os estados aí do Brasil, pelo menos até o final do ano que vem. Acredito que dê antes, e... Quer dizer, a Optical ficou pequena perto da Scale. Ficou pequena, depois que a bolha foi estourada. Muito bom. Depois que a bolha foi estourada, a gente foi e vamos chegar em todos os estados do Brasil. E só para compartilhar com você, filho, eu escuto muitas das pessoas que falam assim, cara, filho de peixe, peixinho né? Mas muitas vezes eu já escutei essa frase pejorativamente, de uma forma tipo ruim. Não, vocês são muito bons para vender, tem que tomar cuidado com vocês. Cara, que mentalidade, saber se elas... Eu falo muitas vezes assim, se eu pudesse pegar o meu cérebro, implantar na sua cabeça para você entender como é que eu penso sobre a Optical Center, relacionamento, sobre energia, quando você fala de energia com a equipe, é isso, gente, quer movimentar o seu negócio, quer tirar o seu negócio do lugar que ele está hoje do faturamento, sua entrega de energia, energize sua equipe, chega motivado. Ah, mas não é todo dia que eu chego com o gás todo. Eu já sei.
Essa frase eu adoro falar, eu já sei tudo isso. Só que é fundamental para quem está num cargo de liderança, você ser o cara que coloca a mão na tomada, carrega a sua energia e chega lá, mesmo que da porta da loja para fora, o mundo esteja caindo na sua cabeça. Não estou dizendo que você não tem que passar a viver aquela situação, mas você também ao mesmo tempo quer que seu negócio prospere? Energia. É energia. E o resto é ferramenta para você usar para potencializar isso. Exato. E tráfego pago. Só para finalizar, Antônio, cheirinho aqui ó, da reserva no seu ambiente, de graça para você não vai se livrar nunca mais disso aqui. Quero agradecer novamente a Aline da Follow. Cirão, obrigado por confiar. Espero que esse vídeo contribua para muita gente, filho. Obrigado pela sua disponibilidade, sair de Vitória, vir para cá para gravar esse podcast. Valeu. E vamos ajudar aí o máximo possível empreendedores. Muita gente vem no meu direct, faz pergunta, eu sei que vai para você também. Obrigado. Obrigado por você ter chamado. Tamo junto. Beijo. Valeu.